Querido Mestre Jesus, nosso querido professor, nosso exemplo, nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui hoje reunidos mais uma vez. Somos gratos por essa oportunidade de estudo. Somos gratos pela vida de Chico Xavier, André Luiz e todos os benfeitores que trabalharam nessa obra e em tantas outras. Essas obras, Senhor, que são verdadeiros tesouros na nossa vida. Nós temos essa bênção e esse privilégio de ter acesso a esses conhecimentos. Nós pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores que aqui estão nos inspire a Giovana, que fará a apresentação, que nos inspire a todos para que a gente entenda essas palavras, que a gente consiga carregá-las em nossos corações para a nossa vida, em diversas situações em que precisamos de esclarecimento, de uma direção. Obrigada, Senhor, por todas essas bênçãos. Obrigada por todas as bênçãos que recebemos em nossas vidas, pela nossa saúde, o nosso alimento, o nosso lar, todo o amor que nos cerca, todo o cuidado que recebemos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Lu. Obrigada a todos pela presença. Então, vamos passar a segunda parte do capítulo 16. É aqui, né? É aqui? É. É encantamento pernicioso. Então, nós fizemos na semana passada a primeira parte. É um capítulo simples, né? Mas muito importante, porque dá para a gente ter uma ideia muito clara de um processo obsessivo. Dá para a gente ter, né, numa simples história, né, em que os benfeitores vão nos descrevendo o que está acontecendo com a Dona Isaura, né, a gente consegue ter uma ideia de como é a atuação de alguns espíritos sobre nós encarnados, se nós não estivermos atentos, né, se tivermos uma tomada aberta para que onde eles possam agir, onde eles possam, né, nos tomar, né, como ponto de acesso nas nossas vidas. Então, voltando rapidamente ao que nós falamos na semana passada, né, o Daniel nos apresentou a primeira parte. A Dona Isaura é uma médium, né, vamos lembrar quem são os personagens neste capítulo. A Dona Isaura é uma médium, onde eles trabalhavam numa reunião mediúnica na casa dela, casada com o senhor Silva, né, o esposo. Ela, enquanto médium e trabalhando sob a inspiração dos benfeitores, o André Luiz e o Gubbio descreve que ela mostrava, né, radiações brilhantes em derredor do seu cérebro, mas que assim que a reunião mediúnica terminou, ela cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, né, qual se houvesse apagado ali nela uma luz, né, uma lâmpada invisível. Então ele vai dizer que ela estava debaixo de uma tempestade de fluidos malignos. E isso porque ela não estava, né, sabendo lidar com os ciúmes que ela tinha do esposo, né? Então ela sintoniza, por causa dos ciúmes, ela sintoniza com espíritos obsessores. Ops. Ela sintoniza então com esses espíritos que querem, né, atrapalhar o trabalho que ela realiza como médium e que eles realizam, né, ela e o esposo, né, um trabalho de assistência espiritual.
Então, o Gubbio vai dizer que enquanto ela estava sob a influência deles, né, dos benfeitores, ela desfruta de bom ânimo, desfruta de alegria, mas quando a tarefa acaba, ela volta às tristes condições dos ciúmes, né, a que ela se relegou. Ela está se colocando numa situação difícil porque ela não está conseguindo, né, controlar esse sentimento ruim, né, que em relação ao marido dela. E ele diz algo muito sério, porque diz que se eles não estivessem com ela, ela já teria sucumbido. Então, se ela não tivesse a assistência dos benfeitores, ela estaria numa situação ainda pior, né? Então, ele vai dizer que cada servo, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, então, se durante o dia a gente fica remoendo coisas, né? Como ele está dando o exemplo dela, se fica com coisas na cabeça e imaginando certas coisas, durante a noite, a gente vai ao encontro, né, de espíritos, que estão ligados a esse tipo de sentimento. Então, a faixa vibratória onde nós nos colocamos durante o dia, né, nos marcam entrevistas. Ele diz que a gente marca a entrevista pessoal para a noite, né, com os seres e as forças que a povoam. E então ele vai dizer outra coisa no início do capítulo, que eu também achei que valia a pena trazer de volta, é que se a gente não está, né, uma criatura que não está preocupada com o crescimento espiritual, que está levando uma vida, né, sem se engajar com o estudo, com a prática do bem, essas criaturas, elas não chamam a atenção desses espíritos, né? Mas no momento em que a gente demonstra algum propósito de sublimação, de busca de aprimoramento, né? E de fazer o nosso tom vibratório mudar, né? Em relação ao cultivo da prece, né? A melhora íntima, a reforma íntima. Então, quando a gente mostra alguns sinais de busca interior, de crescimento interior, a gente chama atenção desses espíritos, né? A gente passa a ser notado por esses espíritos, pelos característicos de elevação que nós temos, né, nessa busca, e seremos naturalmente perseguidos por quem se refugia na inveja, visto não conformar-se com o progresso alheio. Então, existem espíritos, né, infelizmente, que, por causa da inveja e pela incapacidade de mudança, não aceitam que outros trabalhem para mudarem-se, né, que se engajem no trabalho de assistência, no trabalho no bem. Então, eles passam a agir contra, né, contra, essas criaturas que estão se aplicando no trabalho do bem. Então, ele continua no início dizendo que as entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso ali no centro de trabalho deles, né? Onde existe o trabalho mediúnico, onde os benfeitores estão, né, fazendo, tomando os cuidados para proteger aquele lugar, né? Mas a nossa amiga Isaura, ela, por causa dos ciúmes, ela vai ela mesma em busca, saindo dali. Olha, assim que termina, em que ela vai dormir, né? O perispírito dela se desprende do corpo, ela então vai ao encontro desses espíritos, porque ela se sente, né, como se ela tivesse resposta aos sentimentos ruins que ela nutria, né, de ciúmes. Então, o André Luiz ele pergunta, mas por que que a gente não para, né, para que ela não vá? A gente poderia fazer alguma coisa. E o Gúbio vai responder é, que eles poderiam, sim, né, pará-la, constrangê-la e submetê-la a uma influência desses benfeitores, mas que aquela atitude dela, né, a atitude deles, se eles fizessem isso, eles estariam suprimindo as possibilidades educativas. Então, isso aqui é muito importante, né? Porque os benfeitores poderiam fazer até mais do que eles fazem, mas eles estariam indo contra a liberdade, né, da criatura, né, e estariam ali cortando, né, as possibilidades educativas. E olha só o que ele diz, né? Ele vai dizer que Isaura era senhora do próprio destino e na experiência íntima ela dispunha do direito de errar para melhor aprender. Então, com o erro existe mais aprendizado, né?
E ele vai, olha só, essa frase ela é muito importante porque ele vai dizer aqui que quando a gente erra, né, o aprendizado é maior, porque e o mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Então, eles não podem interferir na liberdade, né? E colocando-nos no lugar da Isaura, os benfeitores nos deixam agir, né? Eles vão fazer algo, né, de alguma coisa. Eles vão agir de alguma forma para nos impedir se nós passamos dos limites, mas enquanto eles nos deixam ir para que a gente aprenda, né? E nem mesmo em nome do bem, o bem que não reclama escravos em sua ação, então nem mesmo em nome do bem eles podem agir, né, de forma a impedir as escolhas, né, da Isaura, porque eles não querem, né, servidores obrigados ao trabalho, eles querem servidores livres, contentes e otimistas. Então, quem trabalha no bem, quem trabalha, né, num centro, como nesse exemplo que a gente está estudando nesse capítulo, a Isaura, ela é livre, né, e eles querem servidores que façam o trabalho de livre e espontânea vontade, felizes, né, e otimistas com o trabalho. Então, ela tinha, né, no trabalho dela, possibilidades muito grandes de serviço aos semelhantes. Mas, né, caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia, senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Então, está implícito aqui, né, a importância da vontade da criatura em receber os auxílios do mundo espiritual e de tomarem, né, o caminho certo, né? E ela sabia que o marido não lhe era propriedade, porque ela estudava, né? Ela faz parte de um grupo espírita, ela tem conhecimento espírita, então ela sabia, né, que o que ela sentia não era bom, né? E que o ciúme deslocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Então, ela não estava, né, isolada, ela não estava, né, na ignorância. Ela faz parte ali de um trabalho espírita, como médium, ela recebe, né, as mensagens dos benfeitores. Então, não é uma pessoa que está na ignorância, então ela tem conhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento, né, ela tem instrumentos para lutar, né, contra esse tipo de sentimento e não dar acesso a esse tipo de espíritos. Então, essa foi a explicação, né, no início do capítulo. Ele termina, então, dizendo que a Isaura não ignorava as palavras de Jesus, né, que Jesus exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Então, a importância, né, de estarmos muito atentos, né, e principalmente nós que estamos estudando e que não somos mais, né, ignorantes desse tipo de processo, né, e, e que a educação não se impõe, ela tem que ser, né, algo que a implicação da pessoa tem que ser muito, muito forte nisso. Então, passamos ao restante do capítulo, a segunda parte. A Isaura ela vai então ao encontro desses espíritos durante o sono, e esses espíritos começam a dar razão aos sentimentos dela, né? Porque eles querem, no fundo, o objetivo deles é atrapalhar o trabalho, tirá-la do trabalho, porque toda fonte de luz atrapalha, né? Toda fonte de luz incomoda. Então, o objetivo desses espíritos era de afastá-la, de fazê-la sentir que ela não era competente para o trabalho de médium
E então eles começam a fazer todo a traçar um plano, né, e a conversar com ela durante o sono para que ela desistisse desse trabalho, né? Esse então é o objetivo. Então ela vai dizer, né, que ela estava ali, que ela dizendo, gritando, né, que era verdade, que ela era uma sofredora, que ela realmente ela não era compreendida, né? Ela sofria infinitamente. Não existe nesse mundo criatura mais desventurada que eu. E ele vai então reforçar esses sentimentos dela, né? Ele diz assim: reconheço a extensão dos teus padecimentos morais, vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Então, e fica ali, né? Instigando, fazendo com que os ciúmes dela cresça, fazendo com que ela acredite realmente, né, que o marido ele olha para outras mulheres, então ele faz com que é, os ciúmes dela, né, na visão dela tenha razão, né, que tenha razão de ser, que ela está certa de ter ciúmes do marido, porque ele usa, né, o trabalho espírita para se aproximar de outras mulheres. E ela vai dizer: eu estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Então, o Sidônio vai ali explicar, né? O Sidônio é o benfeitor. Ele vai dizer que, antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher para, em seguida, lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Então, ali, eles estão usando, né, os ciúmes que ela tem do marido para que ela desista, para colocar tudo a perder, né, no trabalho que ela está realizando como médium, né, que é alguém promissora no trabalho espírita, no trabalho espiritual, através da qual, né, os benfeitores podem agir. Foi através dela que eles agiram, né, para ajudar a Margarida, mas eles estão usando, né, esses espíritos estão usando, né, esse sentimento dela para colocar tudo a perder, né? E ele vai dizer, então, os ciúmes e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Então, como a gente estuda, né, esse tipo de sentimento não é bom em lugar nenhum, né? E num trabalhador espírita tem que estar, qualquer trabalhador, né, que esteja engajado e que esteja buscando o crescimento, buscando auxiliar, fazer o bem, tem que estar ainda mais atento. E nesta conversação, né, da Isaura com esse espírito, ela já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários dos seus compromissos sublimes. Então, olha o perigo, né, que ela está correndo ali, e os benfeitores ali muitas vezes fazem, né, o auxílio, né, ajudam, né, enviam a mensagem, mas ela não se conecta, né, a esse auxílio do bem. Então, eles estão tentando afastá-la do trabalho e vão dizer ainda a ela, reforçando ainda mais, né, os ciúmes dela. Nós somos seus leais amigos, e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Então, eles se colocam do lado dela, né? Fazendo-se passar por amigos e com quem ela pode se abrir, em quem ela possa confiar, e ela vai se entregando, né? Ela vai se entregando cada vez mais. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Então, mais uma vez, né, reforçando os sentimentos dela e fazendo-a acreditar que o que ela está fazendo, ela não está fazendo bem, ela não está à altura do que ela está fazendo, né? Que ela não tem competências para aquilo que ela está fazendo. Então ela continua. Aconselhe-me, espírito generoso. Ela vê nele um amigo, né? Que tão bem me conhece o martírio silencioso.
E ele diz: não permita a transformação da sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Você precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. E, né, então está criticando, né, dando a entender que o que ela faz não é bem feito. Se você estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Então, olha isso, né? Então, ele se aproveita porque muitas vezes os médiums, os médiums conscientes, né, é, muitas vezes se questionam se a mensagem que está sendo recebida vem deles, ou vem mesmo, vem de espíritos ou se tem, né, uma influência pessoal. Então, eles estão se aproveitando dessa dúvida, muitas vezes, para falar que o que ela recebe ali, né, são mensagens de espíritos perturbados. E que, muitas vezes, né, ela está ali recebendo essas influências, né, desses espíritos, mas que o que ela fazia não é um trabalho bem feito. Não creia em possibilidades que você não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo, senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. Então, ela jogando-a, né, contra o marido, contra o trabalho, né, contra o trabalho mediúnico, tudo para que ela, né, desista da sua missão, né, como médium. Então, o André Luiz ele vai perguntar, mas não seria então razoável de defendê-la? E o Sidônio então sorriu e perguntou: e o que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, senão prepará-la à própria defensiva? Né? Então, os benfeitores estão o tempo todo, né? Junto, transmitindo mensagens, né? Eh, para que ela seja a primeira, né, a ser, né, ser tocada pela mensagem para se proteger, mas o trabalho assim não, ela não está fazendo o trabalho próprio, né, de compreensão e de reflexão em torno do que ela recebe dos benfeitores. E ele continua então relembrando, né, do trabalho mediúnico daquela noite, né, e das outras noites. Ela trabalha mediunicamente conosco. Ela ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço. Ela colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios, a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Então ele volta então explicando, né, que ela oferece, né, a abertura para esse tipo de ação espiritual, né? Estes companheiros retardados aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com um sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem. Pode ler. Através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Peraí.
Desculpa, já dei aula a tarde inteira. Minha garganta tá. Então, isso não acontece só com ela, né? O que eles estão dizendo muitos missionários se deixam atropelar por esse tipo de coisa, né? Nós já vimos no nosso percurso quedas de médiums, né? Nós já vimos quedas de alguns médiums por estarem desatentos, por não estarem prestando atenção, né, a essas influências, né, de espíritos que querem realmente fazer o trabalho, né, ser derrubado. Então, os benfeitores, eles estão sempre tentando, né, fazer passar a mensagem do bem, chamando atenção, mas o médium tem que estar muito atento, né, para que não seja envolvido por esse tipo de, de discurso, né, porque eles estão usando, né, como a gente percebe no texto, na explicação do benfeitor, estão usando uma sensibilidade dela para causar um problema, né, e atrapalhar a vida dela como mulher, esposa, né, a vida familiar, mas acima de tudo, o trabalho espiritual. E então não há recurso nenhum para afastar semelhantes malfeitores? Ele diz que sim, sem dúvida. Em todos os lugares eles poderiam resolver os problemas, né? E nós podemos resolver no fundo de duas formas, seja pela força, né, usando a violência, usando a repressão, ou pelo engano, né, usando ilusões, falsas soluções. Só que essas formas acabam sendo prejudiciais, ou seja, não resolvem de verdade, podem até piorar a situação. Mas na intimidade de nossa tarefa, o que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Então, teriam jeitos de fazer, né, mas não a solução, né, não seria. Por isso, né, que eles deixam a pessoa livre e até que ela esteja no ponto certo para ser ajudada. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do médium deve aproveitar em benditas experiências e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Então, ser benfeitor, né, e precisa de um curso intensivo para chegar a ser benfeitor, né, para saber como agir numa situação como essa, porque eles podem ajudar, mas eles não podem, né, atrapalhar o aprendizado, né, então, por isso que eles deixam a pessoa cair no erro e, às vezes, muitas vezes, né, tem muitos médios que vão, né, que caem num abismo, né, se não acordarem e não estenderem as mãos, porque o aprendizado precisa acontecer. Então, enquanto o trabalhador da mediunidade empresta ouvido a histórias que lisonjeiem a esfera pessoal, disso fazendo, aí vem, né, o orgulho do médium, né? Disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço. Então, aquele médium que gosta dos elogios, né, que gosta de ser paparicado, de receber, né, de estar o tempo todo envolvido pelas pessoas e as pessoas ali querendo, né, agradar, e ele está colocando o seu egoísmo, o seu orgulho acima do serviço, né? E isso desagrada muito, né, no o plano divino, porque nessa posição demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se. Depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evoluídos, evolvidos, né? Que tudo fazem inutilmente para reerguer no caminho. Então cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta. Convive com entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. Muito triste, né? Muito triste ver, né? E a gente e não está somente nos livros, isso acontece,
né, com muitas pessoas no trabalho espírita que se deixam levar, né, por esse tipo de influência, pelo orgulho e não aproveitando, né, a ação dos benfeitores, e isso pode levar muito tempo para ser revertido. E nesse momento, então, Sidônio, ele abeirou-se do grupo, fez-se visível para Dona Isaura, que estava ali hipnotizada pelos perseguidores, e a médium, ela viu, ela percebeu que ele estava ali, e ela diz, né, eu vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. E o espírito que estava ali com ela disse para nada disso, a senhora não vê nada, é pura ilusão, né? Abandone esse vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Então, daquele instante, né, em que a Isaura se projetou na zona sombria dos ciúmes, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me, mas poderemos socorrê-la de outro modo. Então, ele se fez visível para tentar despertá-la, mas ela estava tão envolvida ali com aquele espírito que ela não conseguiu, né, sair daquele envolvimento mental. E o que que ele fez? Eles voltaram rapidamente, né, ao marido da médium, o seu Silva, né, o senhor Silva, e que estava também no mundo espiritual, né, porque isso tudo está acontecendo durante a noite. Ele também, né, no início do capítulo ele fala que o marido ele saiu do corpo e foi, né, para uma reunião de estudo. Então eles foram buscar o marido dela, né, e trouxeram, né, para que ele viesse em auxílio à esposa em dificuldade. E então o Silva veio, né, ele regressou ao corpo e acorda, né, ali no quarto, né, e ali então junto da esposa ali no quarto, ao lado dela, a Isaura estava ainda meio que sonhando, né, arfava em reiteradas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. E aí o Sidônio, né, influenciando o marido, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. A Isaura então acordou chorando, retornou, né, ao corpo sem demora e estava assustada e dizendo: Ai, como eu sou infeliz, né, angustiada, estou sozinha. E o Sidônio, então incorporado ao marido, complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, da nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Ela diz nada disso. Ela estava, né, irritada, né, com as lembranças ali do pesadelo dela, do encontro com o espírito. Como assim? Tornou ele paciente. Não temos sido tão amparados através da tua própria mediunidade? E ela diz: nunca, nunca. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. E ele continua, né, tentando ajudá-la. Mas ouve, Isaura, jamais foste mentirosa. Já sei, caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Nesse momento, então, o Sidônio volta-se ao André Luiz e ele diz, né? Então, acho que a gente já viu bastante, né? Já vimos, né, a fase culminante da lição. Agora, esta conversa é com os dois, né? Agora, acho que a gente já podemos ir embora, né? Vamos voltar ao círculo de trabalho e porque é chegado o momento e guarda o ensinamento desta noite. Então eles se afastam dali, né? André Luiz agradecido com o que ele havia presenciado. Então a gente vê nesse capítulo, né? Muito do que a gente viu nesse capítulo, nós podemos também encontrar no livro dos Espíritos, na parte que fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, a famosa questão 459, né? Onde o Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam, né, os nossos pensamentos e os nossos atos. No que os espíritos respondem que mais do que imaginamos, né? Que eles nos influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem.
Na pergunta 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E os espíritos respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. E na pergunta 466, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E a resposta dos benfeitores: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. E para terminar, na pergunta 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos dizem que sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam e aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, nós temos, né, muito a refletir sobre essas perguntas, porque, como nós já estudamos em outros momentos, né, nós estamos vivendo uma epidemia de influência espiritual. E se nós não estivermos atentos, mesmo com o conhecimento espírita, mesmo estando estudando, nós podemos ser vítimas dessas influências, se não fecharmos, né, as tomadas de acesso a esse tipo de influência. Então, assim termina o capítulo 16. Muito muito bom, obrigado, Giovana. É, com certeza, né, um capítulo que nos convida a uma reflexão bastante séria. É, tudo aquilo que é bom, né, custa trabalho, custa esforço, né? Então, nós muitas vezes podemos dizer, ah, mas, perdão, esse tipo de discurso é para nos convencer de trabalhar e, né, sim, né? Como ninguém precisa nos convencer, né, de que temos que trabalhar para ganhar a vida, para ter conforto material, né? Nós já estamos convencidos disso. E espiritualmente nós achamos que é diferente, né? Que não precisamos tomar o mesmo cuidado, que tudo vai acontecer sem esforço, sem vigilância, sem preparação. Mas o que mostra, né, o André Luiz nesse texto é que não existe isso, né? Mesmo quando nós temos capacidades, recursos, né? Por exemplo, quando nós fizemos uma comida muito boa, né? Mas esquecemos de, sei lá, né? Já aconteceu comigo, pelo menos já aconteceu conosco, de deixar no forno, né? E dizer, bom, deixa esfriar e amanhã a gente põe na geladeira, né? Ou à noite põe na geladeira. E de repente você esquece, né? E passa lá um dia, dois, e a comida estragou. É, nenhum de nós acha exagero, né? Se alguém nos dissesse, olha, toma cuidado, porque vai estragar aí alguma coisa na tua vida, né? No teu esforço, teu trabalho vai se perder. É um exemplo bobinho, mas ele mostra que para as coisas materiais a gente está sempre muito grato, né, por advertências
E para as espirituais a gente sempre acha que é abuso, exagero, doutrinação, né? Mas a verdade é que não. Ele usa uma palavra, uma frase ali que eu achei extremamente importante, né? Quando a Giovana eh, descreveu que eles nos deixam errar, porque o aprendizado é muito grande, mas aí você, no futuro, passa a ser alguém capaz de cuidar da própria felicidade. E eu achei esse o ponto central, né? Porque se você não cuidar da sua vida material, dos seus recursos, do seu dinheiro, da sua casa, né, ninguém vai cuidar. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Se nós não estivermos na condição de nos defendermos contra essas ervas daninhas, contra os ataques que podem nos causar doenças de ordem espiritual, nós vamos acabar vitimados, né? E perdemos a ocasião da felicidade. Mas quando perdemos a ocasião da felicidade, é aí que, depois de muitos anos, às vezes, nós acordamos e não mais brincamos com isso. Então, aí nós dizemos: isso não é brincadeira, né? Ou você abre o olho e aí nós passamos a prestar atenção, a sermos atentos, a sermos vigilantes. Aquilo um pouco que nós somos para os nossos filhos, né? Que chega às vezes a irritá-los. Fala assim: já guardou a comida na geladeira? Fechou a porta? Desligou a luz? Escovou os dentes? Escovou os dentes? Né? É mais ou menos isso, Se tu né? fez tarefa? Só que um dia, né, fez tarefa, né, levou, mandou tal coisa, buscou tal coisa. Então, esse cuidado, né, que eles não têm porque não entenderam ainda, mas nós já temos porque sabemos. Então, espiritualmente é um pouco a mesma coisa, né? É quando a gente começa a também dizer, né, ligou a luz, né? Por que que eu estou me sentindo mal? O que está acontecendo? Por que que eu estou acordando irritadiço? Eh, por que que eu não estou me sentindo bem? Como é que está o meu nível de oração? Por que que eu estou me desanimando do trabalho espiritual? Por que o estudo, né, tá repetindo na minha cabeça que não vale a pena? Isso é muito repetitivo. Isso é muito cansativo. Eu não tenho. Aí a gente começa a ficar atento, porque você, sobretudo quando perdeu ocasiões, né, de ser feliz, você vai começando a entender o perigo disso tudo, né? Ou quando contraiu doenças que não precisaria ter contraído, você toma mais cuidados, né? Então, esse senso que nós temos com relação à nossa vida material, os filhos e tudo mais, né? Espiritualmente, nós precisamos adquirir esse mesmo senso, para que nós mesmos cuidemos. E os benfeitores, eles poderiam agir, né? Ir lá, afastar esses dois espíritos, apresentar-se, né, para a mulher e, né, espantar os dois, mas tudo isso seria paliativo, porque no dia seguinte ela Espantar as voltaria, moscas. né, seria espantar as moscas, né? E a ferida está ali e ela não está resolvida, porque eles não foram buscá-la, ela foi atrás deles, porque ela quer que alguém acolha o que ela está sentindo, né? Ela quer que alguém ecoe aquilo que ela está projetando. E toda vez que ela procurava os benfeitores, eles provavelmente diziam: minha irmã, você está equivocada, né? Não é assim, você está vendo coisas que não existem, né? E se equilibre. Agora, eles acolheram o que ela queria para usar aquilo como uma estratégia para desmontar o trabalho dela, né, e do grupo, na mediunidade. Então, nós ficamos pensando quantas estratégias usam, né, os espíritos da sombra para destruir grupos, atividades promissoras, casas espíritas, núcleos, usando as nossas fragilidades. Eles não vão criar nada do nada, né? Eles vão usar as nossas fragilidades, e elas são muitas, né?
Então, o que André Luiz, me parece, está fazendo nesse texto é alertar, né, para os perigosos encantamentos que podem existir, né, que usam sempre o nosso ego, a nossa vaidade, né, o nosso orgulho, o nosso ciúme, o nosso egoísmo, Nossa irritabilidade. nossa irritabilidade, nossa falta de paciência, né? Então, as armadilhas são muitas, mas se você quiser crescer no trabalho do bem, você precisa aceitar, né, que há uma vivência a ser feita de aprendizado, né? E essa vivência de aprendizado, a gente tem que ter humildade para entender que ela pode ser, às vezes, muito dura, né? Mas que ela tem que ser vivenciada, porque senão nós vamos estar sempre fragilizados, né? E não vamos nunca fazer nada muito sério. E é por isso que às vezes os espíritos deixam acontecer, porque é melhor que quebre já numa parte numa etapa do caminho, do que deixar que se acumule muita coisa para quebrar lá na frente, né? O que pode causar um dano muito grande para muita gente, né? Luciano? Boa noite, obrigada, Gi, muito bom a apresentação. Eu fiquei pensando em quantas vezes a gente já deve ter caído nessa, né? Quantas vezes que a gente já deve ter falhado. Pensei também na história do cristianismo, né? Na história das pessoas que começaram a seguir Jesus e das igrejas que foram surgindo, dos grupos, o quanto isso já influenciou, né? O quanto essa influência espiritual já deve ter feito estragos nesses grupos e todo o desvio da mensagem de Jesus que a gente viu no decorrer dos séculos e hoje ainda, né? Então, e é uma coisa assim que, de novo, né, o Espiritismo é uma bênção muito grande na nossa vida, porque agora a gente tem essa oportunidade, né, de saber disso e de ficar atento, né? Mas não quer dizer que é fácil, né? Porque é muito, muito sutil, né? E, como a gente falou, a hora do sono é um momento em que a gente está ainda mais vulnerável e a gente está mais propenso a sofrer essas influências. Então, é algo assim assustador e ao mesmo tempo é uma bênção, né? Ter esse conhecimento e poder saber disso e ficar atento, né? E esses estudos assim trazem para a gente o quanto é importante se entender, né? Entender a si próprio, porque isso acontece no nosso ponto fraco, né? Onde que é o ponto fraco é onde a gente vai conseguir ser influenciado. Então, de novo, um aprendizado assim muito, muito importante, muito, muito valioso para a gente. Obrigada. Isso. Obrigado, Lu. Esmeralda? Buenas noches a todos. Gracias. Es un tema muy bonito. Me hizo pensar mucho, pues usted ya lo sabía, que estuve yo participando en sesiones mediúmnicas. Y fue muy triste lo que pasamos, porque así como comentan, los espíritus cuando estamos en desequilibrio hacen lo posible por destruir todo, todo. Entonces es bien importante la preparación, estas clases, conocerlas, porque nosotros cuando empezamos con sesiones mediúmnicas éramos 5 médiums y yo veía y sentía los espíritus inferiores y ellos se presentaban como Jesús, como María. Entonces, pues yo fui expulsada del grupo por yo decirles, es que no es lo que están viendo, yo percibo esto, su olor, su sensación, tantas cosas, su forma de hablar. Y me empezaron a atacar mucho los espíritus y mis compañeras mediums. Entonces es donde yo dije, bueno, me retiro, porque un espíritu superior no te puede atacar, no debería de atacarte, porque ¿dónde está lo que se dice de su paciencia, todas sus virtudes buenas? Entonces,
a fin de cuentas se desbarató el grupo espírita. ¿Por qué? Aquí va algo bien importante. Creo que debemos de conocernos a nosotros mismos, porque es por donde te van a atacar. Y tú a veces cosas que dices, ay, ¿cómo sabe eso de mí? Y te quitan la máscara. Ellos sí te conocen por tu vibración. Entonces es bien importante conocernos a nosotros, conocer la doctrina antes de, pues, enfrentar todo esto, porque si no caemos en un desequilibrio muy grande, muy, muy grande. A mí me sentía con el autoestima por los suelos, siempre he sido rechazada, donde esté desde pequeña. Entonces, pues aquí como que encontré en la mediunidad un consuelo grandísimo, pero si entras a un lugar con desequilibrio, pues va a ser mucho peor, como lo comentan aquí. Entonces, sí es algo de estar siempre alerta. En el momento que el Maestro Jesús te empiece a agredir, pues nos damos cuenta que es un espíritu impostor, que no es el Maestro Jesús, que la Madre María te empieza a decir cosas que dices, ¿por qué me dices tú eso? O sea, no, es donde tenemos que estar alerta y pues gracias, quería comentarles esa experiencia desagradable que tuve, pero pues de mucho crecimiento, porque eso me ayudó a aprender más y pues gracias a Dios que llegaron ustedes, porque me sentía muy desesperada de que decía quién me va a orientar. Y pues como dicen, siempre los espíritus superiores te llevan a donde necesitas. Y pues aquí estamos aprendiendo. Gracias. É, Graças, Esmeralda. graças, é isso mesmo, Esmeralda, né? Nós, desde que sejamos sinceros, os bons espíritos nos conduzem, né, a encontrar recursos que possam nos auxiliar verdadeiramente. E é isso, né? Nós precisamos conhecer a nós mesmos, como ela disse, e conhecermos a doutrina, porque esses são mecanismos de proteção, né? Conhecer a nós mesmos, porque aí nós sabemos, né, que onde é que podemos ser tentados, enganados, né? E mesmo assim, com humildade de pedir ainda aos benfeitores, né? Se eu não estiver vendo, me mostre e me dê a humildade de reconhecer, porque é às vezes complicado, né? E conhecer a doutrina, porque estudando nós vamos percebendo essas armadilhas, nós vamos percebendo essas maquinações, nós vamos vendo, né? E nem sempre nós vamos conseguir ajudar, né, as pessoas. Às vezes vamos ver as coisas acontecendo, né? E às vezes a pessoa não nos escuta e tudo bem, né? Ela vai passar o caminho que disse o benfeitor espiritual, Sidônio, ela vai viver a experiência que precisa viver, ela vai, né? E quando se der conta, ela vai entender, né? O que precisa estar mais atenta e ela vai estar preparada para defender a própria felicidade. Por que que esses espíritos, né, as questões que a Giovana colocou do Livro dos Espíritos são muito importantes e para a nossa reflexão, né? Por que que os benfeitores permitem, né? E por que que esses espíritos não querem? Porque eles sabem que esse caminho é um caminho de libertação. Eles sabem que eles perdem o controle a partir do momento que nós estamos caminhando por esse caminho. Eles nos manipulam, como fala a questão 459, como se nós fôssemos verdadeiros bonecos, né, de ventríloco. E a partir do momento que nós começamos a tomar consciência, a ficar atentos e nós vamos saindo desse controle, nós passamos a ser, né, o sujeito fora da Matrix. E como diz no filme, né, todo mundo que está dentro da Matrix passa a te ver como uma ameaça, né, como um perigo. Então é por isso que nós perseguimos as pessoas lúcidas, as pessoas que nos falam a verdade, as pessoas que alertam os outros, né? Mas é um processo, né? Então é por isso que nós insistimos tanto no estudo, né? A mediunidade sem estudo é um perigo, né? Porque realmente o grupo cai na mão de espíritos zombadores, brincalhões e, aliás, a mediunidade é a última coisa que se deve pensar em centro espírita, né? A primeira é grupo de estudo, trabalho de caridade, passe, né? E, se for possível, fazemos um trabalho mediúnico. Se não for, não fazemos, né?
E não temos que ter essa preocupação, porque o trabalho é trabalho de reforma íntima, trabalho de estudo, trabalho na caridade, né? Jesus não disse, e Kardec não colocou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a reunião mediúnica vos salvará, né? Ele diz, fora da caridade não há salvação. Nós tínhamos a Karen. Hola, buenas noches. Me gustó mucho este capítulo porque me identifiqué con algunas partes y también lo sentí como, pues como una manera de instruirnos muy, muy clara. Y en lo personal, bueno, hace algunos años también participé en reuniones mediúmicas con Caro, mi prima, y la verdad es que fue un trabajo muy bonito, aunque fue poco tiempo. Recibimos regalos muy bonitos, recibimos visitas de familiares, de amigos, de conocidos, y el hecho de poder ser ese medio para que ellos pudieran recibir ayuda era muy, muy bonito, pero también recibimos ataques, muchos, muchos ataques. En lo personal, a veces después de las reuniones, como decía en el texto, ¿no? Yo después de las reuniones me sentía con pues una sensación fea, yo sentía la presencia de los hermanos necesitados que seguían ahí, a veces pasaba muy mala noche y después entendí que también era una manera en la que los benefactores me decían que no, que me mantuviera vigilante, aún terminando la reunión, que me mantuviera en oración, en lugares tranquilos, porque a veces en lo personal era como, ah, bueno, ya terminé, vuelvo a mis actividades normales. Y era una manera de decir, mantente tranquila, mantente en oración, no te descuides, ¿no? Entonces fue algo muy, muy claro y bueno, al final uno va aprendiendo un poco. Y también me identifiqué con la medium del libro porque también dudaba un poco a veces. Recuerdo que hablé con César y con Giovanna y les dije, ¿cómo voy a saber que no es mi mente la que está diciendo todo eso, esos pensamientos? Y me dijeron, solo confía, pero en ocasiones recibía números de teléfono, recibía nombres, recibía como números de habitación, de hospitales, como diciendo, ora por esta persona que está ahí, o si puedes ir a visitarla, y como que siempre me dio miedo cruzar esa línea. Ya después me explicaron que el deber era con los espíritus y no tanto con los familiares encarnados, entonces lo que hacíamos era mantenernos en oración por todos ellos, ¿no? Entonces, pero sí llega a entrar esa duda de que tal vez es mi mente, es mi cabeza, estoy inventando estos nombres o es real, pero con el tiempo te das cuenta que es muy real, ¿no? Que es muy, muy real y trae una satisfacción muy grande. Y bueno, ya para concluir mi comentario, en una de las reuniones, los benefactores nos avisaron a Caro y a mí que las cosas en Acapulco, donde vivíamos, se iba a poner feo, que las cosas en nuestra familia iban a cambiar mucho, que iba a venir un momento muy difícil. Y recuerdo perfecto que nosotras hablábamos y decíamos, pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué nos dicen tanto que va a estar difícil, que nos cuidemos, que nos apeguemos a Dios, a la doctrina? Y meses después falleció mi abuela y fue el huracán Otis, que no sé si recuerdan que fue un huracán muy fuerte en Acapulco. Y recuerdo que para nosotras fue como, ah, ok, a esto se referían. O sea, realmente nos advirtieron que algo iba a venir y nos dieron ese regalo de decir, no se alejen, manténganse en oración, fuerza, estudien, ¿no? Entonces, este tipo de regalos, de bendiciones, la verdad yo los agradecí mucho, mucho. Y, y ya después de eso, de ese acontecimiento, para mí fue muy difícil volver a hacer una reunión yo sola. No me sentía
espiritualmente fuerte para hacerlo. Me daba miedo, como que no estaba lista y hablé con Yuri y le dije, yo quiero seguir haciendo servicio, pero no me siento bien para hacerlo. Y me dijo, hay muchas formas de hacer servicio. Entonces ahora le ayudo a hacer las publicaciones para el grupo de Facebook español y 10, 15 minutos al día como que le dedico a la lectura, a hacer las publicaciones. Entonces es una manera en la que también siento que hago algo, que aporto algo sin sentirme como insegura o con miedo. Entonces, bueno, solo quería compartir eso. Gracias. É isso mesmo, né, cara? Nós não precisamos ter nenhuma ansiedade com relação à mediunidade. E é normal, inclusive, não é o assunto hoje, né, mas o desenvolvimento mediúnico nos leva, assim, a ter dúvidas, é normal. A mediunidade consciente ou semiconsciente, né, ela pode, sim, nos levar a ter dúvidas, é normal. A dúvida normal, né, daquela que nos faz ter humildade. Nos faz, bom, talvez eu erre, se eu errar, né, se eu receber algo que não procede, eu me corrijo e aceito, né, que isso pode acontecer. E pode realmente acontecer, não há nenhum problema com isso, desde que continuemos honestos, sérios, né? Os benfeitores se encarregam de nos auxiliar. Eles sempre nos auxiliam, eles sempre nos amparam, eles sempre, se deixam acontecer algo, é porque é necessário para o nosso aprendizado, né? Então, é confiar, fazer o nosso trabalho, estudar seriamente, e não termos, né, essa preocupação excessiva com, né, mediunidade. A gente vê grupos, né, fazendo reuniões mediúnicas que caem num desequilíbrio muito grande, que acabam se transformando, né, numa grande obsessão coletiva. É preciso sempre muito cuidado, muito estudo e fazer o bem, fazer o trabalho da caridade, da divulgação. Tudo isso nós podemos fazer, né? E muito raramente recomendamos, né, que o médium faça um trabalho só, sob certas circunstâncias, né, com supervisão, e mesmo que seja, isso pode ser feito, mas isso é algo que tem que ser conversado caso a caso, né? Nós em geral, não vamos recomendar isso de modo aberto para todo mundo, né? Mas às vezes a pessoa, né, precisa, e nós já auxiliamos aqui e ali casos assim, né? Mas não é o ideal, né? Mas se você tiver supervisão, isso é algo que se pode conversar, mas não é hoje o nosso assunto, né? As armadilhas são muitas, mas como a Karen falou, né, os prêmios também são muitos, porque é o caminho, né? Nós, quando abrimos a porta da mediunidade, a janela da mediunidade, não passa diante dessa janela só criaturas bonitas, né, e iluminadas, passam também as sombrias, e nós temos que aprender a olhar, a ouvir e a fazer aquilo que temos que fazer. Mas muito importante lembrar que nós não temos muito outro caminho na evolução humana, né? Nós vamos ter que evoluir para a capacidade de desenvolver a nossa dimensão espiritual. É inevitável, né? Então, nós que já estamos nesse caminho, nós já estamos avançando num caminho que é inevitável, né? Só que nós não estamos assim tão adiantados, né? Se você olhar os egípcios de 4.000 antes de Cristo já estavam nesse caminho, muitos deles, né? Entre os grandes sábios hebreus, muitos já estavam no caminho do desenvolvimento espiritual, já entendiam que era isso, né? Então, o trabalho, a Luciana lembrou, né, nas primeiras manifestações, né, do cristianismo na Terra, quanto influência, né, deve ter tido. Sim, teve mesmo, né, porque Jesus falou, deixe que o joio e o trigo cresçam junto, na hora
da separação, o pai vai separar e vai saber o que fazer, né? O trigo ele vai recolher e o joio ele vai jogar no fogo. Então, nós temos essa dicotomia na vida, né? O bem e o mal, a sombra, o joio e o trigo, né? E nós é que precisamos aprender a investir naquilo que nos dá, né? O retorno correto. Então, por exemplo, eu comentei nessa semana, né? Eu gravei para mandar para o programa Espiritismo e Vida, lá do Davi Ascenso. Nós fazemos um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, né? E, e tem a lição que nós comentamos, inclusive, que eu comentei essa semana, é exatamente sobre isso, né? Dessas armadilhas que Paulo de Tarso falava disso, né? Inclusive é um texto de Paulo que Emmanuel comenta, falando, né? Não se deixe seduzir, né? Pelas vãs filosofias do mundo, pelas ideias que são puramente humanas e não divinas. Quer dizer, Paulo já sabia, né? Porque havia já na época deles, né, as grandes heresias que nós vimos ao longo dos séculos já estavam todas presentes antes que os últimos discípulos partissem da Terra, né? Então, porque é por esse processo, né? As ideias vão chegando sutilmente, se impregnando na mente das pessoas invigilantes, e nós vemos hoje, né, um movimento espírita cheio de tendências e as pessoas não se questionando, né? Estamos realmente no caminho certo? Essa ideia tem realmente futuro? Qual é a história dessa ideia? Né? E algumas, quando você vai pesquisar, né, você fala Senhor, né? Saiu de seitas pagãs e estão sendo adotadas no Espiritismo, né? Então, realmente é preciso cuidado e uma grande humildade. Humildade mesmo, de reconhecer que nós somos muito pequeninos, frágeis, né? Confiar na oração, confiar no trabalho, confiar no estudo e desconfiar da gente, né? Desconfie, né? Fique atento, porque é muito fácil, né? A nossa mente, a nossa percepção nos enganar, tanto materialmente quanto espiritualmente. Isso é importante, acho que é importante. A gente fala muito, né? Nós dois, a gente conversa muito sobre esse tipo de. Quando a gente sente alguma coisa, quando a gente percebe que sabe, um pensamento diferente, a gente se fala, né? E a importância de falar para alguém, né? De pedir opinião de alguém, para o que que você acha disso, né? Às vezes alguém vem na tua cabeça o tempo todo, mas por que que tá vindo? É se questionar, né? Existe razão para sentir isso, para pensar isso, para desejar isso, né? Então, se a gente está o tempo todo, a gente não pode mais ser, né, ingênuo de achar que não existe influência. Existe influência. Muitas influências querem, né, nos afastar do caminho do bem, e isso é algo muito, muito sério. Porque, como a gente leu nesse capítulo e lê também no Livro dos Espíritos, estar no caminho do bem incomoda, incomoda. E esses espíritos, infelizmente, ao invés de tentarem mudança, eles querem te fazer cair. Ao invés de Ao aderir, invés de aderir, de buscar o caminho do bem, da luz, eles querem nos afastar. Nós já falamos aqui, já vivemos isso. Por isso a importância de estarmos atentos, né, de não acharmos que é brincadeira, né, que é coisa de criança. Não, é coisa séria. Então, sentiu alguma coisa, fala com alguém, escreva pra gente, né? Está com alguma dúvida? Não tem problema, né? É bom que a gente converse, o grupo é para isso. Estudarmos em grupo é exato, para isso, para que a gente se socorra, para que a gente esteja alerta, né? Para que a gente busque auxílio e amparo, né? Nós somos amigos, estamos juntos, né? Estudando, aprendendo. Então é importante que nós estejamos atentos a tudo isso. é isso. Muito bom, vamos finalizar então.
o nosso estudo de hoje e lembrar, né, os nossos irmãos que acho que é meio que incontornável, né, que os centros espíritas estejam atentos ao estudo das obras de André Luiz, né? É quase que uma obrigação. A gente percebe que realmente é uma obrigação, porque se a gente não prestar atenção, né, realmente nós estamos muito vulneráveis. Sem neuras, né, sem medos, quando nós estamos sinceramente, né, de coração aberto, pedindo ao Senhor que nos auxilie, que nos mostre o caminho, a verdade, nós vamos encontrando. Mesmo quando caímos, né, vira aprendizado, não humilhação, orgulho, né, é crescimento. Então vamos finalizar por hoje, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos a oportunidade de aprendizado, de estudo. Agradecemos, Senhor, a presença de nossos benfeitores queridos, que nos envolvem na ternura do professor que orienta, que auxilia, mas que espera de cada um de nós o desejo sincero, o esforço de crescimento, de trabalho que nos cabe. Nós, Senhor, que por tanto tempo nos habituamos aos caminhos das supostas facilidades, do conforto enganador, da preguiça que rouba nossas riquezas e possibilidades, pedimos ao Senhor que nos auxilie agora a sermos mais atentos e trabalharmos com mais vigor, a estudarmos com mais alegria e a termos, Mestre, a humildade do discípulo que aceita a disciplina do Mestre. Que o Senhor nos abençoe, que ilumine nossos lares, que ilumine, Senhor, nossos propósitos de crescimento e de melhoria, que abençoe nossos familiares e amigos. Nós pedimos, Senhor, a vossa luz e a vossa bênção sobre nossas vidas. Que o Senhor nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.